Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então. Como se tornar sobrenatural? Pessoas comuns realizando o extraordinário. Joe Dispenza. Introdução. Prepare-se para se tornar sobrenatural. Joe Dispenza apresenta a ideia central de que qualquer pessoa comum pode desenvolver capacidades extraordinárias ao aprender a usar corretamente a mente e o corpo. Nossos pensamentos e emoções moldam diretamente nossa biologia, nossa saúde e até os resultados que atraímos para a vida. Grande parte das pessoas vivem no modo automático, repetindo os mesmos pensamentos, sentimentos e hábitos todos os dias. Esse padrão mantém o cérebro e o corpo presos ao passado, criando as mesmas experiências e limitando mudanças reais. Para se tornar sobrenatural, é preciso sair desse ciclo e aprender a criar um novo estado mental e emocional. O autor mostra que a ciência moderna, especialmente a neurociência e a física quântica, já comprova que o cérebro é plástico e pode ser reprogramado. Por meio de práticas como a meditação, a atenção plena e a visualização, é possível alterar conexões neurais, equilibrar emoções e até influenciar processos de cura no corpo. Um ponto central da introdução é a responsabilidade pessoal. Ninguém muda de vida por acaso. A transformação começa quando a pessoa assume o controle dos próprios pensamentos, aprende a observar suas emoções e decide conscientemente querer se tornar. O autor convida o leitor a encarar o livro como um treinamento prático. Mais do que teoria, ele propõe exercícios e experiências para provar, na prática, que o extraordinário não é um dom raro, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa disposta a mudar por dentro. Capítulo 2. O momento presente. Dispenza mostra que o verdadeiro ponto de transformação da vida acontece no agora. A maioria das pessoas vive presa ao passado ou ansiosa pelo futuro, e com isso perde o único momento em que a mudança realmente pode acontecer, o presente. Quando pensamos repetidamente nos mesmos problemas, memórias e preocupações, o cérebro e o corpo entram em padrões automáticos. Esses estados emocionais reforçam hábitos antigos e mantêm a pessoa limitada. Para sair desse ciclo, é essencial treinar a mente para voltar ao aqui e agora. Estar plenamente presente significa desligar, por alguns instantes, a ideia construída pelo passado. Ao silenciar pensamentos excessivos e reduzir a carga emocional, a pessoa cria um espaço interno onde novas possibilidades podem surgir. Nesse estado, o corpo sai do modo de sobrevivência e entra em equilíbrio. O momento presente é onde ocorre a conexão com níveis mais elevados de consciência. É nesse estado que a intuição se fortalece, a criatividade aumenta e o processo de cura se torna mais acessível. Praticar presença é um treino diário. Com exercícios de atenção e meditação, qualquer pessoa pode aprender a dominar a mente, sair do piloto automático e começar a criar uma nova realidade com mais clareza, saúde e propósito. Capítulo 3. Sintonize em novos potenciais no Quantum. Dispenza apresenta a ideia de que o universo não é fixo nem limitado, mas um campo de infinitas possibilidades. Segundo ele, além do mundo material que percebemos com os sentidos, existe um campo quântico onde todas as realidades potenciais já existem em forma de energia e informação.
Nossos pensamentos e emoções funcionam como sinais que nos conectam a determinados potenciais desse campo. Quando mantemos sempre os mesmos estados mentais e emocionais, continuamos escolhendo as mesmas possibilidades e criando as mesmas experiências. Para mudar de vida, é preciso mudar a frequência interna. Ao entrar em estados profundos de atenção e coerência emocional, especialmente por meio da meditação, a pessoa pode sair do controle do ambiente e do corpo e passar a influenciar diretamente esse campo de possibilidades. Nesse estado, a mente deixa de operar apenas em forma lógica e passa a acessar intuição, criatividade e novas oportunidades. Criar o futuro não é desejar passivamente, mas sentir antecipadamente a emoção da realidade que se quer viver. Quando o pensamento e emoção estão alinhados, o cérebro e o corpo começam a agir como se aquela nova experiência já estivesse acontecendo. Qualquer pessoa pode aprender a sintonizar novos potenciais. Com prática, foco e disciplina emocional, é possível romper limites antigos, abrir espaço para mudanças profundas e atrair experiências que antes pareciam impossíveis. Capítulo 4. Bênção dos centros de energia. Dispenza apresenta uma das práticas centrais do livro, a meditação voltada para os centros de energia do corpo, também conhecidos como chakras. Esses centros funcionam como pontos de conexão entre o corpo físico, a mente e os campos de energia que nos cercam. Muitos desequilíbrios emocionais, mentais e físicos surgem porque esses centros ficam bloqueados ou desarmônicos devido a estresse, traumas e emoções negativas repetidas. Quando a energia não circula livremente, o corpo perde vitalidade e a mente fica presa em padrões limitantes. Por meio da atenção consciente e da intenção clara, é possível levar energia a cada centro e abençoá-lo, ou seja, restaurar seu equilíbrio. Esse processo ajuda a liberar emoções antigas, reorganizar o sistema nervoso e criar maior coerência entre coração e cérebro. Ao elevar a energia dos centros inferiores para os superiores, a pessoa deixa de viver apenas em estados de sobrevivência e passa a acessar estados mais elevados de consciência, como amor, gratidão, alegria e compaixão. Essa prática não é simbólica, mas um treinamento real do sistema biológico. Com constância, a meditação dos centros de energia pode promover mudanças profundas na saúde, no comportamento e na forma como a pessoa percebe e cria sua própria realidade. Capítulo 5. Recondicione o corpo a uma nova mente. Dispenza explica que não basta mudar pensamentos de forma superficial. Para que a transformação seja real e duradoura, o corpo também precisa aprender a viver de acordo com essa nova forma de pensar. O corpo se torna um arquivo do passado. Emoções repetidas como medo, raiva, culpa e tristeza criam reações químicas que viciam o organismo nesses estados. Mesmo quando a pessoa decide mudar, o corpo continua pedindo as mesmas sensações e acaba sabotando novas escolhas. É preciso treinar o corpo para abandonar esses velhos padrões emocionais. Isso acontece quando a pessoa pratica estados elevados como gratidão, amor, confiança e alegria, mesmo antes de ver mudanças externas. Ao sentir essas emoções de forma consciente, o cérebro e o corpo começam a criar novas conexões e novos hábitos biológicos. A mente pode liderar o corpo. Quando a pessoa mantém atenção focada e emoções coerentes, ela ensina o corpo a responder de outra forma às situações do dia a dia. Assim, o passado perde força e a nova identidade começa a se formar. Reconciliar o corpo exige repetição e disciplina.
Mas, com prática constante, é possível libertar-se de padrões emocionais antigos, fortalecer a autocura e alinhar mente e corpo para criar uma vida mais saudável, equilibrada e consciente. Capítulo 6. Estudos de caso. Exemplos vivos da verdade. Dispenza apresenta relatos reais de pessoas comuns que alcançaram mudanças profundas em saúde, emoções e qualidade de vida ao aplicar os ensinamentos do livro. O objetivo do autor é mostrar que as ideias apresentadas não são apenas teoria, mas resultados concretos observados na prática. Os casos incluem pessoas que superaram doenças graves, dores crônicas, traumas emocionais e padrões de vidas limitantes. Em comum, todas aprenderam a mudar seus pensamentos, emoções e estados internos por meio de meditação, atenção plena e treino da mente. Essas transformações aconteceram quando os participantes deixaram de se identificar com o passado e passaram a viver no presente, cultivando emoções elevadas como gratidão, amor e confiança. Alinhar mente e corpo, eles criaram condições internas favoráveis à cura e à mudança. O corpo responde diretamente ao estado mental e emocional. Quando a pessoa muda sua consciência de forma consciente, o sistema nervoso, o sistema imunológico e o equilíbrio hormonal também se organizam. Qualquer pessoa pode obter resultados semelhantes. Os estudos de caso servem como prova de que disciplina, intenção clara e prática contínua podem levar a transformações consideradas extraordinárias, mostrando que o potencial humano vai muito além do que normalmente acreditamos. Capítulo 7. Inteligência do coração. Dispenza explica que o coração não é apenas uma bomba que envia sangue para o corpo, mas um centro poderoso de informação e inteligência. Ele apresenta estudos que mostram que o coração possui um campo eletromagnético forte e se comunica constantemente com o cérebro, influenciando pensamentos, emoções e decisões. Muitas pessoas vivem em estados de estresse, medo e ansiedade, o que desorganiza o ritmo do coração e cria desequilíbrio em todo o corpo. Esse estado, chamado de incoerência, afeta a clareza mental, enfraquece o sistema imunológico e limita a capacidade de criar mudanças positivas. Ao criar emoções elevadas como gratidão, amor, compaixão e alegria, a pessoa entra em um estado de coerência cardíaca. Nesse estado, o coração e o cérebro passam a trabalhar em harmonia, melhorando a saúde física, o equilíbrio emocional e a capacidade de foco. Um ponto central do capítulo é que o coração pode acessar informações além da mente racional. Em estados de coerência profunda, a intuição se fortalece e a pessoa se torna mais sensível a insights, percepções e orientações internas. Treinar a inteligência do coração é uma habilidade prática. Com exercícios de respiração, atenção no coração e geração consciente de emoções positivas, qualquer pessoa pode desenvolver mais equilíbrio, clareza e conexão, abrindo caminho para uma vida mais saudável e alinhada com seus propósitos. Capítulo 8. Mind Movies e Caleidoscópio. Dispenza apresenta duas ferramentas práticas para programar a mente e criar novas realidades, os chamados Mind Movies e a técnica do caleidoscópio. O foco do capítulo é mostrar como imagens mentais, emoções e repetição podem influenciar diretamente o cérebro e o corpo. Os Mind Movies consistem em criar pequenos vídeos mentais ou digitais com imagens, frases e símbolos que representem a vida que a pessoa deseja construir. Ao assistir ou visualizar esse material com frequência, especialmente em estados meditativos, o cérebro começa a registrar essas cenas como experiências reais, criando novas conexões neurais e reforçando novos padrões de comportamento. O cérebro não distingue claramente entre uma experiência vivida e uma experiência intensamente imaginada.
Por isso, ao sentir antecipadamente as emoções ligadas aos objetivos, a pessoa começa a treinar o corpo para viver essa nova realidade antes mesmo que ela aconteça. A técnica do caleidoscópio é usada para ajudar a mente a entrar em estados mais profundos de foco e relaxamento. Ao concentrar-se em imagens em movimento e padrões visuais, a atividade mental diminui, facilitando o acesso ao subconsciente e tornando a mente mais receptiva a novas programações. Essas práticas funcionam melhor quando acompanhadas de emoção elevada e repetição diária. Ao unir intenção clara, visualização e sentimento, qualquer pessoa pode reprogramar crenças limitantes, fortalecer novos hábitos e acelerar processos de mudança pessoal, emocional e até física. Capítulo 9. Meditação caminhando. Dispenza apresenta uma prática que une movimento, atenção plena e intenção consciente. A proposta é levar o estado meditativo para fora do silêncio tradicional e integrá-lo ao corpo em ação, treinando a mente enquanto a pessoa caminha. Essa técnica serve para ensinar o corpo a viver a nova mente. Em vez de apenas imaginar mudanças sentado em meditação, a pessoa passa a praticar seus novos pensamentos e emoções em movimento, preparando-se para agir de forma diferente na vida cotidiana. Durante a caminhada, a atenção deve estar totalmente presente. Postura, respiração, passos e intenção caminham juntos. A cada passo, a pessoa visualiza quem quer se tornar e reforça emoções elevadas como confiança, gratidão e alegria. Assim, o cérebro e o corpo começam a memorizar esse novo estado como algo natural. O movimento ajuda a consolidar novas conexões neurais. Ao associar intenção com a ação física, a mudança deixa de ser apenas mental e passa a se tornar um novo padrão automático de comportamento. A meditação caminhando é uma forma prática de levar a transformação para a vida real. Com treino constante, a pessoa aprende a manter estados elevados de consciência mesmo em atividade, fortalecendo a coerência entre mente, corpo e ambiente e acelerando o processo de criação de uma nova realidade. Capítulo 10. Estudos de caso. Fazendo acontecer. Dispenza reúne novos relatos de pessoas que aplicaram de forma consistente as práticas ensinadas no livro e alcançaram mudanças concretas em diferentes áreas da vida. O foco aqui é mostrar o momento em que o conhecimento se transforma em ação e gera resultados reais. Os casos apresentados envolvem curas físicas, superação de limitações emocionais, transformações de carreira e mudanças profundas de comportamento. Em todos eles, as pessoas aprenderam a assumir responsabilidade pelo próprio estado interno e a treinar a mente diariamente para criar uma nova realidade. Essas conquistas aconteceram quando os participantes combinaram 3 elementos principais: intenção clara, emoções elevadas e repetição disciplinada. Ao alinhar pensamento, sentimento e ação, eles ensinaram ao cérebro e ao corpo um novo modo de funcionar. A mudança não depende de força externa ou sorte, mas de coerência interna. Quando a pessoa mantém um estado emocional elevado, mesmo diante de desafios, ela deixa de reagir automaticamente e passa a escolher respostas mais conscientes. Qualquer pessoa pode fazer acontecer. Os estudos de caso mostram que, com prática consciente, foco e compromisso com a própria transformação, é possível sair do padrão antigo e construir uma vida mais saudável, equilibrada e alinhada com seus objetivos mais profundos. Capítulo 11. Espaço-tempo e tempo-espaço. Dispenza explora a relação entre consciência, tempo e realidade, a partir de conceitos da física moderna. A maioria das pessoas vive presa ao espaço-tempo, ou seja, focada no corpo, no ambiente e no tempo linear, sempre repetindo o passado no presente.
Quando a atenção está constantemente no mundo físico e nos problemas cotidianos, a mente reforça a identidade antiga e mantém os mesmos padrões de pensamento e emoção. Esse estado limita a capacidade de criar algo novo, porque a pessoa continua vivendo as mesmas experiências. Dispenza apresenta o conceito de tempo-espaço, um estado de consciência mais elevado em que a mente se desconecta do corpo e do ambiente imediato. Nesse nível, a pessoa deixa de se identificar apenas com a matéria e passa a acessar a campos de infinitas possibilidades, onde o futuro ainda não está definido. Por meio da meditação profunda, é possível entrar nesse estado e experimentar uma sensação de ausência de tempo e de espaço. Nesse momento, a consciência se expande, a intuição se intensifica e a criação de novas realidades se torna mais acessível. Aprender a sair do espaço-tempo e acessar o tempo-espaço é uma habilidade treinável. Com prática e disciplina, qualquer pessoa pode romper com o passado, acessar níveis mais altos de consciência e abrir caminho para transformações profundas em saúde, comportamento e propósito de vida. Capítulo 12. A glândula pineal. Dispenza apresenta esse pequeno órgão no centro do cérebro como uma peça fundamental para acessar estados elevados de consciência. Além de regular o sono por meio da melatonina, a pineal pode funcionar como uma ponte entre o corpo físico e dimensões mais sutis da mente. Em estados profundos de meditação, a glândula pineal pode ser ativada por meio de respiração, foco e atenção concentrada. Essa ativação favorece a liberação de substâncias químicas que alteram a percepção, ampliam a consciência e permitem experiências de expansão, intuição intensa e sensação de conexão profunda. Muitas tradições antigas já consideravam a pineal como o terceiro olho, um centro de visão interior. Quando a mente está quieta e a energia é direcionada corretamente, a pessoa pode acessar informações além dos sentidos comuns e experimentar estados de clareza e percepção extraordinários. Essas experiências não são místicas no sentido religioso, mas fenômenos biológicos e neurológicos que podem ser treinados. Com prática constante, o cérebro aprende a entrar em frequências mais elevadas de funcionamento. Desenvolver a glândula pineal exige disciplina, paciência e preparo. Mas, ao aprender a ativá-la conscientemente, a pessoa amplia sua capacidade de cura, criatividade, intuição e conexão com níveis mais profundos da própria consciência. Capítulo 13. Projeto Coerência. Por um mundo melhor. Dispenza amplia o foco do livro e mostra que a transformação não é apenas individual, mas também coletiva. Ele apresenta o projeto Coerência como uma iniciativa que reúne grupos de pessoas meditando juntas com a intenção de gerar efeitos positivos, não só em suas vidas, mas também no ambiente e na sociedade. Pensamentos e emoções não ficam restritos ao interior de cada pessoa. Eles produzem campos eletromagnéticos que se propagam no espaço e podem influenciar outras pessoas, lugares e até eventos. Quando muitas pessoas entram ao mesmo tempo em estados elevados de consciência, esse efeito se torna mais forte. Dispenza relata experiências em que grupos praticaram meditações coletivas com foco em paz, cura e equilíbrio, observando mudanças mensuráveis em indicadores como redução de violência, melhora no clima emocional e maior harmonia social. Esses resultados reforçam a ideia de que a consciência humana pode impactar a realidade em larga escala. Cada indivíduo contribui para o campo coletivo. Ao cultivar emoções como amor, compaixão, gratidão e perdão, a pessoa não só melhora a sua própria vida, mas também ajuda a elevar o nível de consciência ao redor. O autor convida o leitor a assumir um papel ativo na construção de um mundo melhor.
Ele reforça que, ao alinhar mente, coração e intenção com propósitos positivos, é possível participar conscientemente da criação de uma realidade mais pacífica, saudável e equilibrada para todos. Capítulo 14. Estudos de caso. Pode acontecer com você. Dispenza apresenta novos relatos de pessoas comuns que viveram transformações profundas ao aplicar as práticas ensinadas ao longo do livro. Os resultados extraordinários não são exclusivos de poucos, mas estão ao alcance de qualquer pessoa disposta a se comprometer com a própria mudança. Os casos incluem curas consideradas improváveis, superação de doenças crônicas, libertação de traumas emocionais e mudanças significativas de vida. Em todos eles, os participantes aprenderam a abandonar a identidade do passado e a construir uma nova versão de si mesmos, por meio de meditação, da atenção consciente e do treino emocional. Essas pessoas não tinham nada de especial no início. O que fez a diferença foi a disciplina, a persistência e a capacidade de manter estados internos elevados mesmo diante de dificuldade. Ao alinhar pensamento, emoção e intenção, elas criaram novas condições biológicas e mentais para a transformação. A mente pode influenciar profundamente o corpo e a realidade. Quando a pessoa muda de forma consciente sua consciência, o cérebro se reorganiza, o sistema imunológico se fortalece e novos comportamentos passam a surgir naturalmente. O autor reforça a ideia que dá nome ao capítulo. Pode acontecer com você. Ele convida o leitor a deixar de ser apenas espectador e a se tornar protagonista da própria transformação, mostrando que o extraordinário é uma possibilidade real para qualquer pessoa que esteja disposta a mudar por dentro. Pós-fácil. Ser paz. Dispenza encerra o livro reforçando que o verdadeiro objetivo de toda transformação interior é tornar-se a própria mudança que queremos ver no mundo. Mais do que buscar curas, conquistas ou experiências extraordinárias, o autor convida o leitor a incorporar no dia a dia os estados de consciência que aprendeu ao longo da jornada. Ser paz significa viver de forma coerente, mantendo o equilíbrio interno mesmo diante de desafios. Quando a mente está clara e o coração alinhado, a pessoa deixa de agir automaticamente ao ambiente e passa a responder com consciência, calma e compaixão. A paz não é algo que se encontra fora, mas um estado que se constrói por meio da prática constante. Meditação, atenção plena e cultivo de emoções elevadas tornam esse estado cada vez mais natural, até que ele passe a definir a identidade da pessoa. A transformação individual impacta o coletivo. Ao viver em paz, a pessoa influencia silenciosamente o ambiente, as relações e a energia ao redor, contribuindo para um mundo mais harmonioso. O caminho para se tornar sobrenatural não termina com experiências especiais, mas começa quando a pessoa escolhe, todos os dias, ser amor, ser equilíbrio e, acima de tudo, ser paz. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!